em conjunto. Seguindo a nossa sequência de estudos, antes de nós iniciarmos, nós pedimos também a presença de Deus para esse nosso momento. Nós iniciamos este nosso momento de estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o culto cristão luterano. Já falamos um pouco sobre o que é o culto. Quem não acompanhou esse estudo está disponível no nosso Facebook e também no nosso YouTube da Paróquia Bom Pastor, nosso canal no YouTube. Falamos também um pouco sobre liturgia no nosso último estudo e eu quero recapitular um pouco com vocês, pelo menos a parte principal do que é a liturgia. A liturgia, ela é para ordem e decência. Todo culto ele tem uma liturgia. Quem é que faz essa liturgia? O pastor. Com muito amor e carinho, o pastor prepara durante a semana a liturgia que vai ser utilizada no nosso culto do fim de semana. A liturgia, ela é para cumprir aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, que o culto deve ter ordem e decência. A liturgia é dividida em 3 partes principais: liturgia de entrada, liturgia da palavra e liturgia da ceia do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte da liturgia, a liturgia de entrada. Então vamos entrar de fato no nosso momento de estudo sobre a liturgia de entrada. É importante eu destacar para vocês que enquanto a gente for passando pelas partes da liturgia de entrada, eu vou citar alguns textos bíblicos onde essas partes também têm a sua base. O que é essa liturgia de entrada? A liturgia de entrada, como o próprio nome já diz, ela tem como o objetivo introduzir o culto, introduzir a atmosfera do nosso culto, fazer com que a comunidade ela entre no clima do culto cristão. Um outro ponto importante de a gente destacar é que a liturgia aqui, ela recebe uma ênfase especial logo no seu início, que é a invocação trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como a gente já falou lá no nosso primeiro culto, nós não prestamos culto a nós mesmos, prestamos culto a Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a liturgia de entrada ela tem a invocação, mas a gente vai falar um pouquinho mais dela para frente. Quais são os elementos que compõem a liturgia de entrada? O prelúdio, a acolhida, a invocação, a confissão dos pecados, a absolvição, o Kyrie, o Salmo, o Glória in Excelsis e a oração do dia. Então, já que a gente falou sobre essas partes que compõem a liturgia, vamos entrar de fato em cada uma delas. Começando pelo prelúdio. O que é esse prelúdio? Prelúdio. É algo anterior. O que é um prelúdio? O prelúdio, normalmente, ele é um hino tocado no órgão ou por um grupo musical, e ele tem o intuito de preparar o ambiente do culto e também as nossas mentes. Normalmente, quando a gente chega nos nossos cultos, a gente fica conversando, às vezes muita gente de pé, conversando com os irmãos na fé, dialogando, dando risada, e é esse que é o objetivo de um culto, também confraternizarmos entre irmãos em Cristo Jesus. O prelúdio, normalmente, é o momento em que a gente senta, também prepara nossa mente para o início do culto. Tá, pastor, mas nas nossas comunidades não é tocado no órgão ou um grupo de música. Exato, porque nas nossas comunidades nós temos um sino. Normalmente nas nossas comunidades aqui do interior a gente tem um sino, pelo menos na congregação Bom Pastor e na Cristo Redentor. Nas demais, que são pontos de pregação, comunidades menores, o pastor inicia de uma outra forma o culto, mas o prelúdio ele é muito importante. Esse prelúdio em si ele não possui uma base bíblica. Ele não possui uma base, porém ele é importante para a gente poder introduzir o nosso culto, preparar o ambiente do nosso culto. Então ele pode ser das seguintes formas: um órgão tocando um fundo musical, um grupo de música que preparou uma música especial e até mesmo com o sino. Lembrando que a gente vai falar um pouquinho mais da função do sino, do altar, do púlpito e de outros elementos ainda nessa nossa série de estudos, só que mais para frente. E aí a gente entra numa outra parte, a acolhida. Depois de o pastor entrar, fazer a sua saudação ao altar, ele vira para a comunidade e faz a acolhida. O que é a acolhida?
A acolhida, como o próprio nome já diz, ela tem o intuito de acolher os congregados presentes no culto, os visitantes que nos agraciam com a sua visita naquele dia de culto. É importante dizer que a congregação ela é primeira acolhida por Deus, por estar ali presente. Por isso que o pastor, ele sempre seleciona um texto bíblico para saudar aqueles presentes no culto. Também é um momento em que o pastor ele contextualiza a comunidade no tempo em que nós vivemos. Muitas vezes o pastor diz, primeiro domingo após Pentecostes, segundo domingo após Pentecostes, 12º domingo de Páscoa, primeiro domingo no Advento. E também o pastor fala um pouquinho sobre a temática do culto, aquilo que vai ser tratado no culto do dia. Também é o momento de o pastor fazer um quebra-gelo com a comunidade. É o momento de envolver a congregação no culto, de forma que todos se sintam parte da família de Deus. E aí nós chegamos em um ponto muito importante do nosso culto, que é o momento da invocação, que a gente já falou um pouquinho. A invocação ela é um dos momentos mais importantes do culto, por isso ela não pode ser omitida em nenhum dos nossos cultos. Pastor, torna um pouco repetitivo. Não, é porque a invocação ela é muito importante para o nosso culto. É onde a congregação ela invoca o nome de Deus, reconhecendo para quem que nós vamos prestar o nosso momento de culto. No momento da invocação, a congregação ela invoca a presença daquele que se revelou como o verdadeiro Deus, como o verdadeiro Pai, verdadeiro Filho e Espírito Santo. Muitas vezes o pastor ele vai falar, então, nós nos reunimos em nome do Pai, o Criador, o Filho, o Redentor, o Espírito Santo, o Santificador. Também é o momento em que nós pedimos para Deus estar no nosso meio, para nós podermos prestar o nosso louvor, oferecer o nosso louvor a Deus. Tudo que nós vamos fazer no culto deve ser em nome do Deus triuno. Isso é muito importante. E a invocação, normalmente a gente não faz isso. Se achar, não, mas é comparar demais, é fazer igual outras denominações. Aqui é um ponto muito importante, queridos irmãos em Cristo Jesus. Sintam-se à vontade de fazer o sinal da cruz no momento da invocação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o momento da invocação e é um gesto muito bonito, carrega um significado todo especial. Quais são as bases bíblicas para invocação? Entre outros textos, a gente pode destacar Mateus, capítulo 4, versículo 10, onde nós vemos o seguinte. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E também Mateus 28, versículo 19, onde nós lemos o seguinte, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a base bíblica, então, da invocação. Lógico, temos vários outros textos que poderiam dar base para a invocação como algo muito importante do nosso culto, mas eu destaquei esses dois textos. Chegamos também em um ponto muito importante da liturgia de entrada. Podemos dizer que, depois da invocação, é o próximo passo mais importante, a confissão dos pecados. É aquele momento em que parece que o pastor coloca a gente lá no fundo do poço. Diz, vocês não prestam. É basicamente isso a confissão dos pecados. Mas para depois retirar lá do fundo do poço. No momento da confissão dos pecados, a gente reconhece a nossa natureza como pecadores. Nós somos colocados, então, no fundo do poço por causa das nossas falhas. Nesse momento, a gente implora o perdão de Deus. É importante eu destacar que a ênfase dessa parte, ela não deveria estar em uma longa enumeração dos pecados. Podemos citar aqui, perdão, Senhor, porque eu falei mal do meu próximo, porque eu roubei, porque eu desacatei alguém. Não. A ênfase deveria de estar na certeza de que por amor a Cristo, Deus nos perdoa completamente de todos esses pecados. Por isso nós não precisamos enumerar, porque Deus ele conhece cada um de nós. E ele sabe
que nós pecamos. Ele conhece cada um de nós, o nosso íntimo, e sabe os pecados que nós cometemos. A confissão dos pecados também é um momento de preparação espiritual, onde nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Nós encontramos a base, então, para a confissão dos pecados, destes, entre outros textos, mas eu destaco aqui 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, uma situação envolvendo Davi e Natã. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Destaco também o Salmo 51, versículos 1 a 10, onde o salmista lhe diz o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E ainda, Salmo 32, versículo 5, que eu já utilizei algumas vezes nos nossos momentos de culto. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, o momento de confissão dos pecados é o momento de nós reconhecermos a nossa dependência de Deus, reconhecermos que somos pecadores e entregarmos a nossa vida como seres pecadores nas mãos de Deus, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoe os meus pecados. Depois da confissão, então, nós temos a absolvição ou o anúncio da graça, perdão dos pecados, resumindo. A absolvição ela é um dos momentos mais significativos. Por quê? Porque nela nós temos a oportunidade de ouvir o pastor como servo de Deus, chamado e ordenado a anunciar o perdão dos pecados. Não no nome do pastor, não em seu nome, não é o pastor Marlon anunciando, mas é sim em nome e por ordem de Deus. É o momento em que nós somos retirados lá das profundezas daquele poço em que nós somos colocados no momento da confissão. Graças ao amor de Deus, queridos irmãos em Cristo Jesus, nós somos perdoados e agora dignos de nós prestarmos louvor a Ele. Os textos bases para a absolvição, dentre os vários que poderíamos destacar, o Salmo 32, 1, onde nós lemos o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E ainda João capítulo 20, versículo 21 a 23, onde nós lemos o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Quem estudou o Catecismo de Martinho Lutero sabe que essa aqui é a base para o chamado ofício das chaves. E é o momento em que o pastor, quem é que Jesus falou isso? Aos seus discípulos, aos seus servos, aos ministros da igreja. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Então essa é a base para a absolvição, para o perdão dos pecados. Quem pode perdoar os pecados? Deus e o pastor por ordem e tendo um chamado divino para fazer isso. Continuando, nós temos a leitura do Salmo ou o introito. O que é isso? Poderia ser questionado por vocês o fato, pastor, mas por que o Salmo fica isolado ali no meio da liturgia? Depois nós temos a leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o Evangelho e uma epístola ou algum outro texto. Por que ele fica desvinculado das demais leituras do dia? Há um motivo bem especial para isso.
Nas liturgias antigas, da igreja antiga, o culto, o momento de louvor, ele iniciava com um introito. O que era um introito? Partes de salmos, se retirava partes dos salmos, de salmos selecionados, e estes salmos, eles eram cantados, eles eram a forma de o povo louvar a Deus. Por isso, em alguns momentos, o pastor ele acaba cantando o salmo para nos lembrarmos do quão importante é o salmo, porque era a forma de louvor do povo de Deus. Continuando o porquê desse salmo, o salmo ele pode ter 3 formas. Ele pode ser cantado, ele pode ser lido só por uma pessoa, no caso o pastor, ou ele pode também ser responsível, quando o pastor ele diz o seguinte: eu leio os versículos ímpares e a congregação os pares, e assim vai sendo dividida essa leitura. O fato interessante também da leitura do Salmo é que na sinagoga, na igreja dos judeus e também do povo do Antigo Testamento, os salmos eles eram hinos de louvor do povo de Deus, onde o povo cantava alegres. Por isso a gente pode considerar o Salmo, ponto muito importante aqui, o Salmo, o momento de entrada do culto. O momento em que, de fato, nós iniciamos agora, perdoados dos nossos pecados. Como diz o salmo que nós lemos, mais brancos do que a neve, podemos iniciar de fato o nosso culto a Deus. E um dos textos mais importantes para se destacar a importância dos salmos é o próprio Salmo de número 100, onde nós lemos o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Então esse é o motivo do salmo estar lá aqui na liturgia de entrada e não junto com as demais leituras do dia. E aí nós chegamos em um ponto da liturgia chamado Kyrie eleison. Kyrie eleison, Senhor tem misericórdia. O que é esse Kyrie eleison? Em alguns cultos nossos a gente já canta aquele hino. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Essa é uma forma de Kyrie cantado. E nós também temos aquela forma da nossa liturgia tradicional. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Então são formas de se cantar o Kyrie. O Kyrie também pode ser feito como uma oração. O que é esse Kyrie? Quando nós oramos ou nós cantamos o Kyrie, nós estamos reconhecendo que somente de Cristo Jesus vem o resgate para todas as situações das nossas vidas e para todas as situações também do mundo. O Kyrie, ele é um clamor da congregação pelas dores do mundo, pelas situações complicadas que o mundo vive, e não um clamor individual nosso, mas sim um clamor pelas dores desse nosso mundo. Também não é um pedido de perdão dos pecados. Ele é um pedido para que Deus, com sua misericórdia, haja no mundo. Além disso, no Kyrie nós confessamos a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus. Novamente, nós reconhecemos que somos fracos e que dependemos de Deus. Não somente nós, como seres individuais, mas também o mundo todo. Nós podemos encontrar exemplos do Kyrie nos seguintes textos bíblicos. Lucas capítulo 18, versículo 35 a 38. O cego de Jericó, onde nós lemos o seguinte: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isto é o cego de Jericó que pede a Jesus: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim.
Ainda no Salmo 25, versículo 16, o salmista ele diz o seguinte: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. E ainda no Salmo 26, versículo 11, onde nós lemos o seguinte: quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Então o Kyrie, ele é um pedido de compaixão, onde nós pedimos: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão do mundo. Continuando, nós temos a oração do dia ou coleta, aquela pequena oração que nós temos no início do nosso culto. O que é isso? A oração do dia ou a coleta, ela é uma oração própria para o dia. Geralmente nela se pede orientação para o culto, se pede que o Espírito Santo age em nós, abrindo o nosso coração e a nossa mente. Um outro ponto importante na oração do dia é que ele geralmente vai trazer algum elemento do culto daquele dia, da temática do culto daquele dia. Há uma curiosidade muito importante para essa oração, várias na verdade. E a primeira é que normalmente essa oração ela se dirige à primeira pessoa da Trindade, o Pai, o Criador. O pedido ele geralmente é breve e é marcante, respeitando a ordem de Jesus de que quando a gente ora não precisamos usar de muito palavreado. E a conclusão ela segue o modelo do tempo dos apóstolos. Nós concluímos dizendo: por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Porque Jesus, ele assegurou algo muito importante, que a oração que é feita em seu nome, ela é atendida. Outro ponto importante e uma curiosidade, essa oração ela sempre termina e deve terminar com o amém da congregação. A congregação auxilia e diz amém. Por quê? Porque com isso a congregação ela assina embaixo, ela diz assim que o oficiante, o ministro da palavra chamado e ordenado, pediu a Deus, nós confirmamos. Também é o nosso pedido. Não é um texto específico para dar base para a oração do dia. É uma oração. Ela só é importante por causa desses elementos que eu apresentei anteriormente. Mas a gente poderia usar exemplos de Abraão, Moisés, Davi, Elias, Jesus e até mesmo Paulo, que fazem orações curtas e específicas para algo daquele momento, daquela situação. Queridos irmãos em Cristo Jesus, sei que é bastante conteúdo essa liturgia de entrada, muitas curiosidades que eu tenho certeza que vocês não sabiam o porquê que era dessa forma, porquê que o nosso culto, a liturgia de entrada do culto era dessa forma, porquê que ela é utilizada nos nossos cultos dessa forma. Então, eu acho que é importante a gente compartilhar isso. E nisso, então, consiste a liturgia de entrada, liturgia que nos prepara para o início do nosso culto em si. E nela nós temos elementos muito importantes do nosso culto, que não podem ficar fora de um culto cristão, que é a invocação, que é a confissão dos pecados e a absolvição. Existem cultos que nós vamos ter o Kyrie, existem cultos que nós não vamos ter o Kyrie. Um outro elemento que existem cultos que vão ter, que eu não citei, é o Glória in Excelsis, onde nós damos glórias a Deus nas maiores alturas, louvando a Deus por sua majestade e por sua glória.